Olá pessoal, nós vamos então fazer um vídeo com dois exercícios, tá? Dois exemplos aqui de aplicação de fundação de pilar em divisa, né? Nós vimos na parte teórica que a gente tinha duas opções, né? Uma que era não colocar a viga de equilíbrio, deixando então o caso de uma sapata excêntrica efetivamente, né? Esse caso ele é aconselhável no caso de pequenas cargas, né, terreno com boa resistência e também quando você não tem risco de escavação e riscos maiores de escavação, né, no terreno vizinho, tá? Para as cargas mais elevadas, então a gente propôs aquela segunda solução utilizando a técnica da viga de equilíbrio. Então aqui nós vamos fazer dois exemplos, um exatamente sem viga de equilíbrio, né, e o outro com viga de equilíbrio. Então vamos imaginar que a gente tem um pilar aqui, ó, 30 por 30, tá? Recebendo uma carga centrada de 200 kN. A gente tem um terreno com uma boa resistência, 400 kPa, e vamos usar um FCK de 25 MPa, né, para o concreto da fundação. Tá certo? Muito bem. Então, o problema inicial é a determinação, né? Nós vamos fazer aqui uma sapata excêntrica. Vamos definir aqui o centro de gravidade dessa sapata excêntrica, né? Definido o centro de gravidade, essa posição aqui, então essa distância até a divisa já vai ser a metade da nossa comprimento longitudinal da sapata, né? Que seria o AS sobre 2, tá? E por quê? Porque exatamente eu vou ter mais um AS sobre 2 para cá, que ficaria definido então o comprimento AS, né, longitudinal da nossa sapata. Acontece que eu vou ter que colocar o meu centro de gravidade no alinhamento aqui do centro de gravidade do pilar, né? Então qualquer que seja a posição que eu escolha aqui nesse alinhamento, fica definida aqui a excentricidade então da carga em relação à sapata, né? Então essa excentricidade vai ser a distância então que eu colocar do centro de gravidade menos a distância do centro de gravidade para o pilar, centro de gravidade do pilar, né, para a divisa. Como o pilar é 30 por 30, então essa distância do centro de gravidade para cá é 15 centímetros, como a gente está vendo aqui, 0,15, né? Então a excentricidade vai ser o AS sobre 2, que eu vou arbitrar então essa posição, menos o 0,15 me dá a excentricidade. Mas como a gente viu na teoria, né, pessoal, essa solução de sapata excêntrica, ela só é permitida se eu tiver mais de 50% da seção comprimida. E qual é a condição, né, para que essa sapata esteja com mais da metade da seção comprimida? Como é flexão numa única direção, a excentricidade tem que ser menor do que 1/3 do AS, tem que ser o AS sobre 3. A gente já viu lá do estudo, né, da figura do núcleo central de inércia e também da seção parcialmente, né, comprimida. Bom, então transpondo essa condição para cá, para o nosso exemplo, nós temos o seguinte, né? Nós temos que a excentricidade, então, como a gente viu, ela vai ser essa distância daqui para cá, para o centro de gravidade da sapata, que é o AS sobre 2, menos 0,15, portanto isso seria a nossa excentricidade, o Ezinho aqui, né? Tem que ser menor do que o próprio AS sobre 3, então que eu fico com uma equação apenas em AS, tá? Resolvendo então essa equação aqui, pessoal, nós encontramos que a relação é AS sobre 6 tem que ser menor ou igual a 0,15, ou seja, no mínimo, né, no máximo, o nosso AS tem que ser 0,9. Quanto maior o AS, maior o afastamento do centro de gravidade da sapata, né, para o centro de gravidade do pilar que está fixo, né? Então o máximo que a gente pode fazer é uma sapata com 90 centímetros na direção longitudinal. Com isso eu vou garantir o quê? Eu vou garantir que eu tenho pelo menos 50% da seção comprimida. Ok? Bom, então vamos fazer isso aqui. No limite seria o máximo valor, né, de AS que a gente pode ter. Então vamos fazer agora a outra condição, que é a verificação da tensão no solo. Com isso eu vou determinar a outra dimensão da sapata,
que seria a dimensão BS, né, que seria a dimensão transversal. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, com isso a gente calcula aqui inicialmente a excentricidade, que é o 0,45, né, que é o AS sobre 2, que o AS é 0,90, menos 0,15 dá 0,30. Então, exatamente, eu estou com 30 centímetros de excentricidade. Quanto que vale o X, né? Que X é esse? É até onde está indo a compressão, né? Que a seção está parcialmente comprimida. Então, o X é dado por essa expressão aqui que a gente já viu lá quando estudamos a flexão, seção parcialmente comprimida, né? Com momento numa única direção. Então, é 3AS sobre 2 menos 3R. Então, isso foi aplicado aqui, 3AS, que é 0,9, sobre 2, menos 3 vezes a excentricidade, que é 0,30, dá 0,45. Então, exatamente, né? Qual é a situação que a gente está? A gente está no limite, né? A gente está com esse X vindo para cá, para metade da sapata, para o centro de gravidade da sapata, que é 0,45, que a nossa sapata é 0,90, né? Por que deu isso? Essa solução é porque nós fomos no máximo, né? O máximo possível seria 0,9. Quer dizer, se a gente põe um valor maior, 1 metro, por exemplo, no S, então o X já seria menor do que 0,50, tá? Portanto, não estaria com a seção mais da metade comprimida, ou pelo menos até a metade comprimida, que é a exigência. Bom, então verificou que isso foi atendido. Vamos para a verificação da tensão máxima, que não pode ultrapassar a tensão admissível, que foi de 400 kPa. Qual a expressão da tensão máxima nessa condição? É 2P, quer dizer, 2 vezes a carga aplicada, dividido pelo X, que a gente acabou de calcular, e dividido pelo BS, que é a incógnita, né, que é a dimensão da sapata na outra direção, né, que a gente quer calcular. Então, isso tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Então, isso foi colocado aqui, 2 vezes a carga, que é 200 kN, dividido pelo AS, pelo X, melhor dizendo, né? Pelo X, né? A expressão não é essa, é o X, por isso que é 0,45 aqui, tá? E dividido pelo BS, que é em 400. Com isso a gente encontra, resolvendo aqui para BS, 2,22 metros. Então foi adotado 2,25. Então a gente fica com a sapata, aqui tem a sapata com uma retangularidade elevada, né? 90 centímetros na direção longitudinal e 225, né, na direção transversal. Tá? Se a gente, pessoal, você vê que o problema dessa sapata com fundação excêntrica, né, essa sapata excêntrica é uma grande retangularidade que ela pode ter aqui, né, muito mais comprida na direção transversal. Então isso tem um limite, né? Acho que a gente não deve ultrapassar, né, um valor em que a dimensão transversal seja maior do que 3 vezes a dimensão longitudinal. Aqui seria 270, né? Seria 3 vezes 90, então seria razoável essa solução. Vocês vão ver que se essa carga aumenta muito, né, esse BS vai crescendo, né? Esse BS vai ficando cada vez maior. E aí inviabiliza, porque eu não posso mexer no AS, né, como a gente viu. Ok? Então, se tiver um problema desse, em que você quiser fazer uma sapata excêntrica, como a gente está propondo aqui, e encontra um BS 3 vezes maior do que o AS, então é porque essa solução não está boa, né? Não deve ser utilizada, tem que partir para a segunda solução, que é a viga de equilíbrio. Tá? Bom, mas aqui é possível ainda, né? Você tem essa configuração, e aí você parte agora para o cálculo das alturas, né, dos elementos estruturais, da sapata e da viga de rigidez. Então segue a altura da sapata, a regrinha da sapata rígida, né? Então fica 2,25 na direção, menos 50 que é a viga. A viga, esse 50 da viga vem da onde? Vem da condição de pegar o BW, né? Vai ser... pode usar aquelas mesmas regrinhas que a gente usou para sapata associada, quer dizer, o pilar mais 20, a largura do pilar mais 20, né? Como a largura do pilar é 30 centímetros, então fica mais 20, vai ficar 50 centímetros. Então, HS é 225 menos 50 sobre 3, deu 58. Então, adotou-se uma altura de sapata de 60 centímetros. Aí temos que separar no H1 e no H2.
No H2 máximo, para permitir que a concretagem seja feita sem forma, né? Tem que ser um ângulo com a tangente máxima de 25 graus, um ângulo de 25 graus. Então vai ser 87,5, né? Por que é 87,5? Que é o que sobrou aqui, né? Aqui nós já definimos o 2,25 menos 50 da sapata, dividido por 2 dá 87,5 para cada lado. Então o H2 máximo ele vai ser 87,5 vezes tangente 25, dá 40,8, é o máximo. A gente adotou um valor mais baixo aqui, 35 centímetros. Para somar os 60, então nós temos H1 igual a 25 e H2 igual a 35, tá? Que é o que está efetivamente, né, colocado aqui, ó. A 25 com mais 35 dá os 60 centímetros da altura da sapata, e mais 20 centímetros a gente chega à altura da viga, que é o HV. Então nós vamos ter uma viga com 70 centímetros de altura, né? Aliás, com 80 centímetros de altura, né? Porque a laje, a sapata ficou com 60, mais 20 dá 80 centímetros. Ok? Agora vamos para a carga na viga de rigidez, né? Que é exatamente aqui essa consideração aqui, né? Nós temos o diagrama de tensões multiplicado pela largura, nós vamos encontrar, que é 2,25, né? Nós vamos encontrar o diagrama de carga, né? Na nossa sapata. Então, na nossa viga de rigidez. O que é que está atuando na viga de rigidez? Está atuando essa carga do que é a reação do solo, mais a reação do pilar, que a gente imagina que está a carga do pilar, né? Que está distribuída ao longo, né? Dos 30 centímetros, no nosso caso lá, que é a dimensão do pilar. Então é exatamente essa figurinha que a gente fez aqui, né? Quem é a carga máxima? Né? Carga máxima vai ser a tensão no solo, que é um pouco menor do que 400, né? Porque a gente usou 2,25, né? Então seria 2 vezes 200 dividido por 0,45, 2,25 deu 395. Tanto que massa vai ser 395 vezes 2,25, que é a largura da sapata, que é o BS. Então, dá um Q máximo aqui de 888,75. E ele vai zerar onde? No meio da sapata, 0,45. Então, é 0,30 mais 0,15 aqui, né? Do eixo do pilar. Ok? Bom, agora a gente tem que calcular um momento, né? O diagrama de momento fletor. Entrando aqui pela direita, pessoal, a gente vai achar o ponto de momento máximo mais ou menos a 0,15, né? Dentro do nosso pilar aqui, como foi discutido aqui, né? Na parte teórica. Então tem que calcular esse momento máximo aqui. Então a gente considera só a parte do triângulo, então tem que achar até chegar na seção 0,15, né, do AP. Então tem que calcular esse x1 aqui. E no nosso caso, o x1 é x menos 0,85 de AP, portanto é 0,45, que é o x, menos 0,85 vezes 0,30, que dá 0,195. Então vai ser esse x1 aqui que está passando a 0,15 da face do pilar, tá? Então o Q máximo a gente já tinha calculado, o Q1, que é a carga exatamente aqui no x1, a gente faz uma proporção aqui, né? Divide o Q máximo, né, pelo comprimento, que é 0,45, o coeficiente angular, né, dessa reta, vezes 0,195. Aí a gente tem o Q1, que é a carga na seção aqui, né, que seria esse valor aqui do Q1. E aí, para calcular o momento, é o momento produzido por esse triângulo, né, como a gente viu, é Qx1 ao quadrado sobre 6, Q1 x1 ao quadrado sobre 6. Então o Q1 deu 385,125, multiplicado pelo x1 ao quadrado sobre 6, deu um momento muito baixo, né, de 244 kN vezes metro, um MD de 3,42. Então isso certamente, né, você vai verificar a flexão simples, a seção resistente da viga é uma seção de 50 por 80, isso dá uma armadura muito baixa da flexão, e a gente vai acabar usando a armadura mínima, né, que é 0,15% de BWH, 5 barras de 12,5 milímetros, que dá 6 centímetros quadrados. E o estribo também vai ser o estribo mínimo, né, porque o cortante também vai ser baixo, né, o cortante nessa seção aqui, né, ele
ele acaba sendo aqui o valor do praticamente aqui do Q1, né, do diagrama, da integração desse diagrama aqui, dessa área aqui, né? Tanto vai dar um cortante baixo, pode ser calculado, e que vai dar menor, né, do que vai ser vai ser adotado um cortante mínimo, né? A gente pode até calcular aqui, né? Não foi feito no exercício aqui, mas seria, quem seria esse cortante, né? A gente pode ver aqui, ó. O cortante seria quem? Seria o Q1, que é 385 vezes 125, 385,125 vezes o x1 sobre 2, que é a área do triângulo, né? Vezes o x1, que é 0,195, dividido por 2. Então dá um cortante de 37 kN. 37,5 kN, tá? Que é a área então desse triângulozinho aqui, né? Imaginando que você entrando aqui pela esquerda, tá? 37 kN. Então, esse 37 kN, né, que foi 37,5, vamos arredondar para 38 kN. Se você entrar aqui numa planilha de cálculo de cortante de seção retangular, né? Vamos ver o que é que a gente encontraria. A gente trabalhando aqui com FCK de 25, a nossa seção tem um BW de 0,50 por 0,80, né? Que é a altura da viga. Vamos colocar aqui 5 centímetros de distância até o centro de gravidade da armadura. E vamos colocar um cortante aqui de 38 kN, como a gente tinha. Na verdade tem que ser o cortante de cálculo, né? Então vai ser 1,4 vezes 38, né? É o 53,20. Então a gente está vendo que o VRD é muito elevado, né? A armadura mínima de 5,13, né? E talvez 6,3 cada 10 milímetros, né? De 2 ramos já atenderia. Vamos ver o que é que foi proposto aqui então. No caso da flexão, estribo 6,3 cada 10, certo? Exatamente o S mínimo de 5,13 centímetros quadrados por metro, como a gente verificou. Então, com isso ficam definidas, né, as armaduras dessa nossa viga de rigidez. Em relação à sapata, é o cálculo tradicional, né? Acha que quem é a posição aqui é 0,15 do BW da viga, né? Então o X vai ser 2,25 menos 0,50 sobre 2, quer dizer, essa distância da face da viga até aqui, mais 0,15 do BW, que é 0,50. Então deu 0,95. Como a tensão no solo é 395, essa carga aqui é quilopascal, seria quilonewton por metro, na verdade aqui, né? Usando uma faixa de 1 metro da sapata. E o momento seria L2 sobre 2, então é 395 vezes 0,95 quadrado sobre 2, deu 178,24 kN vezes metro por metro. Dá um momento de 200 km de cálculo, né? Multiplicando isso aqui por 1,4, de 249,54 kN vezes metro por metro, tá? A seção resistente agora da sapata, ela tem só 60 de altura por 1 metro, né, de largura. Então deu um AS na flexão simples de 10,74 centímetros quadrados por metro e um AS mínimo de 9 centímetros quadrados. Então prevalece esse aqui, podemos usar, por exemplo, ferro de 12,5, né, cada 10. Seria essa a solução, tá? E aqui, pessoal, teríamos o detalhamento, né, da nossa viga de rigidez e da sapata, só para um detalhamento só numa seção transversal aqui. Então aqui está a armadura da sapata, ferro 12,5 cada 10, como a gente acabou de ver. E a nossa viga de rigidez tem 5 barras de 12,5, né? O estribo não está indicado aqui, mas seria 6,3 cada 10, né? Foi o que a gente tinha calculado aqui, estribo 6,3 cada 10. E 2 barras de 12,5 em cima, meramente construtivas, tá?
E aqui seria aquela armadura, 1/5 da armadura transversal. Encontramos aqui para esse caso 6 barras de 6.3. Então esse seria o detalhamento da seção transversal, né, da nossa sapata. Poderia ter complementado aqui também com um desenho em planta, né? Então temos aquela armadura de 12.5 cada 10 nessa direção aqui, né? E 5 barras de 12.5 aqui nessa direção aqui, lá embaixo, né? Positivo, ok? Então seria esse o nosso detalhamento aqui, ok? Então veja que nesse caso, né, pessoal, a armadura ela é toda inferior aqui, né? Toda positiva, né? Essencialmente positivo, porque o diagrama de momento é um diagrama da viga, né? É um diagrama totalmente positivo, como vocês estão vendo aqui, ok? Então é essa a situação. O outro exemplo então que nós vamos ver agora vai ter uma carga maior. De novo aqui temos um pilar de 30 por 30 de divisa, né? E sendo que agora ele está recebendo uma carga de 1.200 kN e a tensão admissível do solo é 250 kPa. Então não é possível, né, com essas condições de carregamento aí, fazer uma sapata excêntrica, tá? Que vai dar uma retangularidade muito grande, tá? Ou seja, a direção transversal vai ser muito maior, né, do que a direção longitudinal. Então não é aconselhável. Então é a situação típica, né, que a gente tem que fazer uma viga de equilíbrio. Bom, vamos lá. Então, solução com viga de equilíbrio. A primeira coisa é montar a solução da viga de equilíbrio. Então aqui você tem a posição da carga em relação à divisa, está bem definida, que é a metade do pilar, né, 0,15. A outra coisa que você tem que definir aqui é a distância então do centro da carga até o centro da sapata que você vai fazer aqui, tá? Agora você tem liberdade, né, coisa que você não tinha antes, aquela excentricidade ficava limitada, né, ao valor de AS sobre 6. Aqui não, aqui como você vai usar a viga de equilíbrio você tem liberdade. Então nós adotamos aqui 1 metro, né? Isso pode ser feito então por tentativas, ou que for mais conveniente aqui, porque quanto maior também for esse valor, menor vai ser o BS que você vai ter, né? Então você está tentando fazer uma sapata com um BS menor também. Você tem que ver o que regula, vamos dizer, essa definição aqui são as dimensões da sapata e verificar se ela não está em conflito, né, com as outras sapatas que possam existir na vizinhança, né, aqui do pilar P1. Agora esse pilar P1, quer dizer, o que viabiliza depois a solução com viga de equilíbrio é que ele tem um pilar irmão aqui, ó, que está a 5 metros de distância, eixo a eixo aqui, tá? Então eu preciso ter um pilar aqui alinhado aqui segundo o eixo da própria excentricidade da carga, da sapata que você vai fazer, tá? É possível também fazer, se esse pilar não estiver alinhado, fazer uma viga de equilíbrio também inclinada aqui, né? Mas precisaria, desde o importante é que o centro de carga do pilar e o centro de carga do pilar, né, o centro de gravidade estejam alinhados, tá? É possível fazer também uma sapata inclinada. O mais tradicional é a sapata paralela, né, aos lados do próprio, a viga de equilíbrio com os lados paralelos ao lado do pilar. É o caso que nós vamos ter aqui. Bom, então vamos à solução da viga de equilíbrio. Então, nós adotamos 1 metro, como daqui para cá era 5 metros, então o pilar que vai ajudar vai estar a 4 metros de distância. Então, a situação da viga de equilíbrio é essa. Com isso a gente calcula qual é a reação, qual é a carga que vai para a nossa sapata, né? Então o R1, né, isso também foi amplamente visto aqui na nossa nota de aula, né? Então a viga de equilíbrio, aqui as expressões vão permitir calcular o R1, R2 e depois a tensão no solo. Então vamos lá, o R1 vai ser P1 mais E sobre L, onde P é a carga, que é 1.200, né? O E é a excentricidade, que é a distância da carga até a sapata, que é 1 metro, e a distância entre as duas sapatas, que seria 4 metros. Então dá 1.500. Então, na verdade, eu tenho que projetar uma sapata para cá, não para 1.200, mas para 1.500, tá? Esse é o efeito aqui da nossa viga de equilíbrio.
ok? Bom, se a sapata vai estar com seu centro aqui a 1,15, quanto que vai ser o comprimento AS dessa sapata? Vai ser 2 vezes 1,15, né? Porque aqui vai ser o centro de gravidade da sapata. Portanto, a sapata vai ter 2,30 na outra direção. Tá? Ao passo que na solução anterior, né, como o pilar foi mantido as dimensões dele, de 0,30, né, por 30 por 30, a gente ficava naquela condição de adotar 0,90, né? No máximo 0,90 para o AS. Aqui nós estamos mais folgados. Então a viga de equilíbrio nos liberta, né, daquela condição de limitação do nosso AS. Então nós estamos com 2,30, né? E aí agora a sapata vai estar totalmente comprimida, né, com carga centrada, que é o que eu imagino. Então, só que a carga não é mais 1.200, é 1.500. Então fica 1.500 dividido por 2,30 dividido pelo BS, tem que dar a tensão admissível, que é 2,50, que é 250 kPa. Daqui a gente tira o BS, que é 2,61, adotamos para ficar um pouco mais confortável, 2,65. Pronto, pessoal. Então a geometria, né, está definida, né? Nós vamos ter uma sapata aqui do pilar de divisa, né, por 2,30 por 2,65. De novo, aqui é obrigado, a viga de equilíbrio, elas divide a sapata, né, como se fosse a viga de equilíbrio. Nesse ponto funciona como se fosse a viga de rigidez, né? Só que ela não vai morrer aqui, né? Ela vai até a outra, tem a obrigação de ir até o outro pilar e ficar ligado monoliticamente com o outro pilar, para funcionar efetivamente como a viga de equilíbrio, né? Bom, então aqui a geometria em planta está definida. A nossa viga também vai ter 50, que normalmente são mais 10 para cada lado aqui. Então agora aqui tem 107,5, para completar o 265, aqui tem 2,30. Aqui tem o resto da geometria, né? O pilar que era supondo 30 por 30 também, esse pilar. Então fica mais 2,70 e mais 30 centímetros do pilar. Tá? Com isso fechando aquela geometria aqui do eixo desse pilar, o eixo desse outro pilar, tinha 5 metros. E aqui a gente está vendo o fantasmazinho aqui da sapata existente, né? Esse pilar aqui já tem a sua sapata calculada, sapata isolada, calculada para a carga que ele tem lá. Bom, nós não comentamos então, pessoal, mas aqui no equilíbrio da viga, né, essa reação foi 1.500 e essa reação seria negativa, né, de 300 kN. Estaria levantando então esse pilar. Mas isso a gente normalmente não considera, né, esse alívio de carga nesse pilar. Esse pilar é considerado como se não tivesse recebendo essa viga de equilíbrio com esse alívio de carga, ok? Calculado normalmente. Bom, então aqui está as dimensões em planta. Vamos achar agora as dimensões em elevação, né? A altura da sapata, essa é a condição de sapata rígida. Então 265 menos 50 sobre 3 deu 71,6 centímetros. Adotamos um HS de 75. De novo aqui a questão do H2, né? O H2 máximo deu 50, nós adotamos 45, então ficou 30 mais 45, né? Para definir os 75 centímetros da sapata, mais 20 aí chega a altura da viga, que é 90 centímetros. Tá? Então é 30, 45 mais 20. Tá definido então toda a nossa geometria da estrutura. E aqui no caso da viga de equilíbrio, pessoal, a gente vem com ela com essa altura aqui, chanfra, tá? Chanfra para uma altura, normalmente a gente pode adotar metade da altura que ela tinha aqui. Então seria para 45 centímetros aqui na extremidade. Porque nós vamos ver que essa região aqui sofre pouco esforço, né? E não tem sentido a gente ir com uma carga muito elevada aqui. Ou aliás, uma seção mais grande, né? Manter a mesma seção. Ok? Bom. Aqui está de novo o equilíbrio, né, que foi feito, né, da viga, os diagramas de momento fletor e os diagramas de esforço cortante. Então vocês estão vendo que toda a parte principal está em cima do centro de gravidade, o momento máximo, né, em cima do centro de gravidade da sapata nova, né, da sapata de divisa,
com também o momento, o esforço cortante máximo aqui vai até o centro de gravidade da sapata. Ok? Então com isso a gente calcula os esforços máximos, né? Temos um momento de 1.200 kN vezes metro e também um cortante de menos 1.200 kN. Bom, isso foi resolvido, as seções de resistência, né? Flexão na viga de equilíbrio, a viga tem 50 por 90, né? Resolvendo, imaginando só 5 centímetros de distância, né, para o centro de gravidade, nós teríamos o cálculo dessa armadura, né, se a gente vier aqui para o efeito de flexão simples, tá? Nós teríamos então a largura é 50 centímetros, né? A altura da viga é 90, como a gente está vendo. A gente colocar só 0,05 em um momento fletor, que seria 1,4 vezes 1.200, né, um momento de cálculo, nós teríamos 1.680, que daria uma armadura de 56,04 centímetros, tá? Então foi isso que apareceu aqui, que daria 18 barras de 20. Na verdade, essas 18 barras de 20 não dá para alojar tudo numa única camada, tá? Estaria em duas camadas aqui. E aí você precisaria corrigir isso aqui, porque aí não seria mais 5 centímetros, talvez fosse aqui 7 centímetros ou 8 centímetros, tá? A distância, né, da face superior até o centro de gravidade da armadura. Se a gente põe, vou botar 7 centímetros, 0,07, 0,07, a armadura vai aumentar um pouquinho, né? A armadura passaria agora para 58,27. Vamos ver o que acontece. Sendo 58,27, pessoal, 58,27 centímetros quadrados. Se eu vou usar a barra de 20, né, que é 3,14 centímetros quadrados, daria 18,5. Daria mais uma barra de 20, né? Mais uma barra de 20, seria 19 barras de 20. Talvez nesse detalhamento aqui, para se colocar mais uma armadura aqui, né? Então seria 10 e 9 barras de 20 barras. Ok? Então esse complemento por conta da necessidade da gente colocar uma segunda camada, uma vez que não cabem todas, né, nesses 50 centímetros aqui. Ok? Com relação ao cortante também, pessoal, vamos ter um cortante elevado aqui, ó, 1,4, cortante de cálculo 1,4 vezes 1.200, dá 1.680, tá? Então voltando aqui, teria nessa planilha tem uma aba de cortante, né? Se a gente colocar então 0,50 BW, 0,90 altura aqui e colocarmos 0,07, né, de distância do centro de gravidade da armadura até a face, encontraríamos, vamos colocar 0,08, daria uma altura útil de 0,82. Cortante de cálculo seria 1,4 vezes 1.200, tá? Que é o cortante. Então daria 1.680. E a gente tá vendo aqui, ó, tá bem próximo aqui a relação VD/VRD2, né? Tá dando 0,944, quase o VD igual ao VRD2. Que é a verificação do não esmagamento, né, da biela de compressão. E a armadura está dando 42,53 centímetros quadrados por metro. A gente fez uma opção de usar ferro de 12,5 milímetros, 4 ramos, né, cada 10. Aqui a gente está pedindo cada 11, né? A gente andou para cada 10. É exatamente o que está colocado aqui, né? 42,53 centímetros, adotou ferro de 12,5 cada 10, 4 ramos, que é esse detalhe que a gente está vendo aqui. Então está aqui a armadura principal da viga de rigidez, né, ou da viga de equilíbrio, no caso. 10 ferros de 20, mais 8 ferros de 20 segunda camada. Aqui uma armadura mínima, tá? Porque não há, teoricamente, momento positivo nessa viga. Nós damos 6 barras 12,5 milímetros aqui embaixo. E aqui a armadura tradicional aqui da sapata, que nós nem calculamos, porque já foi visto, né, como se calcula isso no caso da solução anterior. Tá? E aqui teríamos um detalhe em elevação, né, dessa armadura. Aqui o contrário da primeira solução, em que a armadura era toda mais forte, era inferior, né, porque os momentos eram positivos. Aqui o momento é essencialmente negativo, portanto a armadura superior na viga de rigidez. Então temos na primeira camada 10 barras de 20, na segunda camada 8 barras de 20.
né? Dobrando aqui, tá? Dobra mais externo e dobra mais interno aqui, né? Então essa parte crítica é efetivamente a ancoragem dessa armadura aqui, tá? Às vezes é interessante, né? Você pode ver livros de detalhamentos de ancoragem. Se usa muito grampos aqui, né? Em forma de U, né? Fechando aqui, tá? Abraçando, né? Abraçando assim a viga, tá? Abraçando assim a viga. Na largura dela, né? Melhora as condições de ancoragem então dessa armadura aqui. Então, ela vem e dobrou também lá do outro lado, e aqui ela pode morrer sem gancho do outro lado, essa armadura complementar aqui. Ok? E aquelas 6 barras 12.5, né, que a gente viu aqui inferiormente, seria a armadura mínima, vai lá até a outra extremidade aqui. Pode botar com armadura de pele também aqui, 6 ferros de 10 de cada lado, né, que entraria aqui, né, ao longo da nossa viga. Vai acompanhando então aqui a evolução dela. O estribo não está cotado aqui, pessoal, mas a gente poderia vir com aquele estribo 4 ramos, né? Esses dois estribos aqui, né? Estão colocados aqui, são 4 pernas, né? 12.5 cada 10, a gente poderia vir com ele até aqui, né? Dobrado, com as 4 pernas, e daqui para frente podia manter o 12.5 cada 10, mas só o estribo externo, né? Que seria esse aqui. Só esse aqui, o externo, né, o maior, tá? Porque o cortante, como a gente viu, ele cai também, né, a partir do centro de gravidade da sapata, né? Passa a ser um estribo mínimo. Então nós estamos vindo até o fim da sapata com aquela solução, que está bem coberto então o problema do cortante, e aí elimina um dos estribos, né, após o término da sapata. Ok? Então, após esse limite aqui, poderia seguir com o estribo só com 2 ramos, né? E aqui o estribo seria variável, né, para acompanhar a variação aqui de altura, né, da nossa viga. Ok, pessoal, é isso. Então a gente completa hoje com 2 exemplos, né, a parte de fundação direta, né, em divisa. Ok?